Olá, queridos! Que a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Bom estarmos juntos aqui para a nossa classe de discípulos. Estamos estudando o livro de Daniel. Estamos em Daniel capítulo 11. Semana passada, queridos, eu até peço desculpas. Não foi possível gravar a aula, foi muita coisa, muita correria. Não houve a condição de gravar. Até fiquei de gravar para o início da semana, mas aí entrou a semana, muita coisa acontecer. Nós tivemos o nosso evento aí aqui da igreja que nós temos, que é o Natal da Alegria, e que foi hoje, inclusive, né? Então foi muito corrido, foi muito puxado, não houve tempo. Mas agora eu falei, não, preciso gravar aqui, precisamos estar entrando nesse assunto tão interessante aqui em Daniel capítulo 11. Mas antes da gente começar a trabalhar o texto aqui, eu quero orar, a gente colocar esse tempo diante do Senhor. Então eu quero convidar você nessa hora a fechar os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus por tua graça e misericórdia mais uma vez para conosco, nos permitindo estarmos juntos através desse canal para estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos nessa hora com graça, ó Deus, com a tua graça, com sabedoria e discernimento e entendimento, para que possamos entender e crescer e possamos trazer a aplicação dessa palavra para a nossa vida. Assim, ó Pai, eu oro, peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, a nossa última aula, que não foi no domingo passado, no final de semana passado, foi no outro, falei do Daniel 11, a gente foi até o verso 20. Tá? Hoje eu vou com vocês a partir do verso 21 e acredito que nós vamos até o verso 35, apesar que o capítulo 11 ele fecha somente no versículo 45, tá? Porque nós vamos fazer aqui, nós vamos estudar duas situações que nós encontramos aqui dentro, né, do versículo 21 até o versículo 45. A primeira situação é sobre a que nós vamos estudar hoje, que é sobre essa pessoa, que é claro que quando Daniel tem a revelação, ele não sabe o nome, mas historicamente a pessoa que cumpre esse papel, né, da profecia é a pessoa de Antíoco Epifânio. Tá? Então o que é interessante é porque há vários versículos dedicados somente à pessoa dele, para falar aquilo que ele iria fazer. Tá? Não apenas, apesar que vai ter uma parte histórica, né, de coisas que acontecem, de guerra, tal, do que ele faz, mas esse destaque é muito por aquilo que vai acontecer com o povo judeu. Tá? Vocês vão lembrar que eu disse na semana passada que essa guerra entre, né, ali os Ptolomeus e os Seleucidas, né, que seria ali que a Bíblia vai chamar do reino do sul, né, do rei do sul ou do rei do norte, né, fazendo essa ligação com a Síria e o Egito. Isso tem tudo a ver porque nesse meio estava a Palestina, e a Palestina se torna um palco de guerra. Tá? Então todos aqueles povos, não apenas os judeus, sofreram muito porque cada hora eles estavam envolvidos debaixo de uma situação, ou porque eles pertenciam agora ao império, né, dos Ptolomeus ou dos Seleucidas, ou às vezes eles eram vistos como inimigos ou aliados, eles eram perseguidos, então não estava muito fácil viver na região da Palestina, e os judeus sofreram muito com essa situação, independentemente se foram ali com os Ptolomeus ou os Seleucidas, apesar que com os Ptolomeus eles tiveram mais tranquilidade, tá? Com os Seleucidas foi um pouco mais complicado, e a figura do Antíoco Epifânio é a figura que representa muito um período em que eles foram muito perseguidos, passaram muitas lutas, tiveram que, de fato, um tempo de grande apostasia, e a luta pela sua fé, pela sua liberdade de expressar, né, o seu culto a Deus e de viver segundo ali então a Taná, né, que é o Antigo Testamento, aonde está incluída aí a Torá, ok? Então, quando a gente vai ler aqui do verso 31, acredito que a gente vá até o verso 35, e quando a gente vai estudar esse verso 21 ao 35, que começa falando o quê? De um sucessor. Tá? Isso tem a ver com aquilo que nós estudamos
anteriormente até o versículo 20, vem vindo aquela cadeia de sucessão, né? Ali daqueles que estavam no trono, e agora vai falar desse sucessor, que ele vai ser chamado de vil ou de desprezível, tá? Que está no verso 21, diz assim: ele será sucedido por um ser desprezível, tá? Que são os eventos que eu expliquei para vocês na última aula, que vai do versículo 5 ao versículo 20, que termina ali falando de Seleuco IV, também chamado de Filópatro, tá? Que foi colocado ali e ele lançou pesados impostos, tá? Mas a própria profecia dizia que ele seria destruído sem necessidade de ira nem combate. Ele foi morto por um funcionário dele, né, que trabalhava nessa coletoria. Ele foi assassinado, então se cumpriu ali a profecia. Então, fala assim: ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro. Esse invadirá é tomar o reino, né? Quando o povo se sentir seguro, e se apoderará do reino por meio de intrigas, tá? Então aí entra a figura de Antíoco Epifânio, tá? Ele não era herdeiro legítimo do trono. Ele sobe ao trono de maneira irregular, como diz aqui, ele se apodera por meio de intrigas, ele é oportunista, tá? No reinado de Seleuco IV, o filho dele, que era o Demétrio, que era o herdeiro legítimo, tá? Então Epifânio não contava ali na sequência, né? na sucessão do trono, tá? Mas esse Demétrio aqui, que era o herdeiro legítimo, ele foi enviado para Roma, tá? Porque, na verdade, nessa época, Seleuco IV estava pagando tributo a Roma, ok? E ele é enviado, tá? Para Roma. Ele foi trocado de lugar com Antíoco como refém. Então ele fez uma tramóia ali e conseguiu colocar outro no lugar dele, tá? E então aí Seleuco, o filho, foi entregue, e obviamente que isso foi feito para destruir a sucessão, tá? do Seleuco IV, tá? Do rei. E automaticamente, com isso acontecendo, Seleuco então é assassinado por Heliodoro. Isso tudo, gente, eu estou citando aqui, isso, se você estudar a questão da história, inclusive se você ler, nós temos aí os livros apócrifos, né? Você tem o livro de Macabeus, acho que é 1ª e 2ª Macabeus. Esses livros não estão na Bíblia, tá? Mas são livros que são interessantes para você ler, porque esses relatos aparecem ali. E também se você ler Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele foi um judeu romano, tá? Que ele escreveu alguns livros, os mais famosos ali, fala a Guerra dos Judeus, e se eu não me engano, acho que chama Antiguidades, também é um outro livro que ele escreve, e você cruza essas informações com algumas coisas, né, dos livros de Macabeus e com a própria Bíblia, e isso te ajuda a você entender. Então quem gosta muito de estudar história, né, e de forma mais específica a história bíblica, principalmente nesse período, é interessante porque você consegue montar um quadro bem claro de tudo o que aconteceu nessa época, tá? Então esse Heliodoro, que era um alto oficial do reino, ele assassina o rei Seleuco IV. Isso acontece em 175 a.C., tá? E olha só como a trama foi feita. Porque esse Heliodoro, amando de Antíoco, ele mata, mas depois o próprio Antíoco aniquila esse tal de Heliodoro. E com isso, né, com o legítimo herdeiro do trono estando preso, né, cativo em Roma, Epifânio se aproveita disso e ele toma o poder. E ele vai tomar poder com o rei de Pérgamo, tá? E ele se torna ali o corregente com outro filho de Seleuco, que ainda é criança. Então ele aproveita que o outro filho de Seleuco IV é criança ainda, ele vem como corregente. Isso era comum acontecer, você ter um corregente até que a criança tivesse idade para poder reinar. Mas o que ele faz? Ele vira como corregente, a criança é, entre aspas, né, assassinada, misteriosamente assassinada, e a partir daí ele se proclama então como rei. Tá? Ele assume o trono.
apesar que ele nunca é referido como o rei do norte, porque ele toma o trono de forma ilegítima, tá? Mas ele se torna, na verdade, o rei do norte, tá? Porque ele assume ali e ele passa então a acomodar. Então ele é qualificado como vil, desprezível, né? Exatamente não apenas por essa forma da intriga que ele faz, mas ele é vil e desprezível porque ele não respeitou os costumes dos judeus. Ele não permitiu que os judeus vivessem segundo a sua lei e os seus costumes, tá? Então Epifânio, ele apoiou principalmente os judeus corruptos, e é claro que aí ele apoiou muito aqueles que estavam na classe, né, sacerdotal ali. Por isso que tem essa expressão que você vê, né, de violadores do concerto, porque ele comprou. Inclusive ele comprou, eu já vou falar sobre isso, ele compra o posto de sumo sacerdote por dinheiro, tá? Mas não porque ele queria controlar o sinédrio, ele queria controlar ali, na verdade vocês vão entender que havia um plano muito claro de desconstrução da identidade judaica, tá? Da fé judaica, da espiritualidade judaica, para que o helenismo tomasse conta, tá? Para quem não sabe o que é o helenismo, foi esse movimento das práticas e dos costumes em todos os sentidos, tá? Inclusive no sentido espiritualista, daquilo que a forma grega de viver, em outras palavras, era a forma grega de viver, tá? Que era totalmente pagã e completamente contrária àquilo que um judeu deveria viver, crer e fazer com a sua vida, ok? Aí o verso 22 vai nos dizer assim: então um exército avassalador será arrasado diante dele, diante, né, da pessoa de Antíoco, tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Então é interessante isso porque Antíoco vai consolidar o seu poder com essas tramóias todas. Quando ele consolida o seu poder, o que ele faz? Ele vai invadir o Egito. A gente já falou sobre isso em outros capítulos, era muito comum essa prática das invasões e dos ataques aos reinos vizinhos, ou reinos às vezes até um pouco mais distantes. Por quê? Porque muito das riquezas elas vinham desses despojos de guerra, né? Então essa ampliação do reino não era apenas para trazer glória ao rei, né, ao imperador, ao soberano daquela nação, ou daquelas nações, mas porque isso trazia os espólios de guerra, e automaticamente esses espólios de guerra também, em muitos casos, gerava essa coisa desses lugares, né, dessas outras nações, pagando tributo. Então havia toda uma movimentação, o dinheiro movimentava tudo isso, o poder movimentava tudo isso por trás, tá? Então quando Antíoco se viu consolidado no poder, o que ele faz? Ele decide atacar o Egito, ele decide se apoderar, tá? Ele queria reinar sobre os dois reinos, tá? Então ele invade o Egito com um grande exército. E o Egito, na verdade, também tinha um grande exército na época, tá? Tanto que é interessante a gente analisar isso, porque ele não teve medo de encarar. O exército egípcio daquela época era famoso por ser um grande exército, tá? O Egito tinha um exército ali com carros, com cavaleiros, até mesmo elefantes, que eram usados em batalhas, e ele travou esse combate. Tá? E ele trava esse combate e ele vence. Por quê? Porque Ptolomeu, que era então, né, nessa época os Ptolomeus estão no governo do Egito, ele recua. Tá? Muita gente morre, muitas cidades fortificadas do Egito, tá? Não Alexandria na época, não foi tomada, mas muitas outras cidades grandes foram tomadas e foram saqueadas. Tá? Então Antíoco se apoderou dos despojos do país. Se você tiver curiosidade, você pode ler 1 Macabeus, logo no capítulo 1, essa história ela é relatada ali. Tá? Então, quando a gente pega aqui Daniel 11, você vê aqui desse exército vassalador no verso 22, depois esse assunto volta no verso 25 até o verso 27,
que é onde está falando dessa primeira campanha. A primeira campanha, Antíoco Epifânio fez 2 campanhas contra o Egito. A primeira foi muito bem sucedida, a segunda não tanto, mas essa aqui é a primeira e ela foi muito bem sucedida. Ele volta com muitos despojos de guerra. Tá? Depois vai falar que depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, eles as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram, distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Então, nós estamos vendo aqui o verso 23, verso 24, é a continuidade do verso 22, dizendo todo esse processo da guerra, da conquista, né, da invasão, porque ele começa o quê? Com essa vitória dele traz prosperidade, ele prospera o reino dele. Tá? Essa expedição militar faz com que ele consiga muitos despojos de guerra. Então, tanto que o texto diz, né? Ele fez algo que ninguém conseguiu, porque se você olhar historicamente, se você olhar até mesmo a primeira parte do capítulo 11, você vai ver que sempre os seleucidas tentavam conquistar os Ptolomeus. Eles não conseguiam. De jeito nenhum eles não conseguiam. Dessa vez houve essa grande vitória, que foi, entre aspas, quase uma conquista, porque boa parte então do Egito ali estava agora debaixo do poder dos seleucidas, ok? E aí no verso 25 até o verso 27 é o que ele está citando no versículo 22, tá? Fala assim: com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul é o Egito, tá? O rei do sul guerreará, que são os Ptolomeus, guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Então, além das batalhas, você vai ver o que? As tramas por trás desses pequenos grupos que queriam derrubar, tá? Queriam derrubar o soberano. Isso era muito comum, inclusive, irmãos. Essa questão, o rei ele estava no poder, mas a todo momento ele tinha que tomar cuidado, porque a todo momento, seja da própria família ou não, haviam aqueles que queriam derrubá-lo do poder e tomar o poder. Então, há várias situações, esses golpes foram tramados contra ele, várias coisas além da batalha estavam acontecendo por uma forma de minar para que a conquista do sul ela fosse possível, tá? E aí o verso 26 fala: mesmo os que estiverem alimentados pelo rei tentarão destruí-lo, que é exatamente o que eu acabei de falar. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate, que é o que acontece, ok? Os 2 reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão um ao outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Observe assim, o texto diz, lá no verso 24, que há uma permissão que por algum tempo Antíoco Epifânio vai prosperar, né? Mas só por algum tempo. Então isso nos mostra, amados, né, que pode parecer que tudo está acontecendo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então você viu que na própria profecia já estava dizendo o quê? Que ele iria prosperar, ia haver despojo, saque, riqueza, ele tomaria fortalezas, mas só por algum tempo. Ou seja, havia um tempo determinado, depois desse tempo a coisa não iria mais. Então é importante isso por quê? Porque no verso 27 falou os 2 reis. Quem que são esses 2 reis? Que vão sentar à mesa e vão mentir um para o outro, né? Mas o fim só virá no tempo determinado, que tem a ver exatamente com o que está no verso 24. Esses 2 reis, o primeiro deles é Ptolomeu VI, né? O que é sobrinho, tá? de Antíoco Epifânio, porque você tinha esses cruzamentos. Lembra que lá atrás a gente viu que casou com um, casou com outro, havia esses casamentos para tentar construir paz, né, e esse tipo de coisa. Esse Ptolomeu VI, ele é aprisionado por Antíoco Epifânio, tá? E só que quando ele está preso, o irmão dele, que é o Ptolomeu VII, que é o irmão de Ptolomeu VI, e obviamente também sobrinho, tá, de Antíoco Epifânio, ele é proclamado rei do Egito. Então,
a partir daquele momento, o Antíoco Epifânio se viu no problema. Ele falou, mas espera aí, eu acabei de pegar o rei, mas já proclamaram outro rei. E aí o que eles fazem? Ele tenta usar, Antíoco Epifânio, que ele era um mestre nessas artimanhas, ele tenta usar o próprio sobrinho preso. Então, ó, você junta comigo, nós vamos lutar contra o seu irmão que acabou de tomar o poder, a gente derruba ele e eu coloco você como um corregente. Tá? Você vai reinar sobre o Egito. Então eles fazem essa aliança, mas observe que o texto diz que eles sentam à mesa, tá? Eles sentam, mas eles falam mentira. Por quê? Porque na verdade o Epifânio não tinha nenhuma intenção de colocar o sobrinho dele para ser um corregente, na verdade ele queria unir tudo. E por outro lado, o seu sobrinho também não tinha a mínima intenção de permanecer como corregente. Ele iria lutar contra o seu tio para permanecer no poder e ser o único rei. Tá? Só que o texto diz, né, que vai ser resultado porque o fim sobirá no tempo determinado. O que acontece? Historicamente, tá, os irmãos acabam fazendo as pazes. E aí eles decidem desistir de lutar. Quando eles decidem desistir de lutar, por quê? Porque o sobrinho que está preso desiste de fazer essa artimanha, então o outro permanece no governo, e aí Antíoco percebe que não vai conseguir colocar um sobrinho contra o outro. Então, automaticamente, não existe essa confrontação final e as coisas acabam no tempo da forma como elas têm que acabar, tá? E não através de uma tentativa de união, de uma aliança para tentar derrubar ali o Ptolomeu VII, ok? Verso 28 diz, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, tá? Isso tem a ver com a batalha, né, com a invasão do Egito, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança, o judaísmo. Tá? Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. O que acontece, gente? Para vocês entenderem. Tá? Os judeus, lembra que eu falei que o Antíoco Epifânio comprou um sumo sacerdote? Eu já vou explicar por que essa situação toda ela acaba acontecendo, né? Por que existe essa situação toda que Antíoco Epifânio se volta de uma forma tão feia. Na verdade, ele já tinha feito, né, essa situação toda anteriormente de trazer o helenismo. Tá? Ele era extremamente favorável a essa ideia do helenismo, lembrando que tudo isso já vinha, tá, lá do tempo de Alexandre o Grande, que tinha sido rei sobre o primeiro Seleucida, ok? Então, essa coisa já estava na cultura, já estava na prática, e o que ele queria, na verdade, era essa desconstrução. Então, onde começa a crise de Antíoco com os judeus? Como eu citei, ele havia comprado. Que história é essa que ele comprou um sumo sacerdote? Na verdade, ele fez exatamente isso. Tá? Quem era o sacerdote, o sumo sacerdote, perdão, no início do reino de Antíoco Epifânio? Era Onias III. Esse Onias, ele tinha um irmão chamado, o nome do irmão eu não lembro, mas não sei nem se é citado, eu acho que não, mas esse Onias, ele tinha um irmão que adotou um nome grego chamado Jasão. E esse Jasão, irmão de Onias, que era o sumo sacerdote, esse Jasão, ele era um helenista, tá? E ele fez de tudo, ele fez toda uma manobra para conseguir derrubar o irmão e obter o cargo de sumo sacerdote. Até que ele promete o quê? Que se Antíoco derrubasse Onias e colocasse ele daria muito dinheiro. Então, como Onias estava com essas questões todas de batalha, de guerra, Antíoco, ele queria ouro. Ouro era o dinheiro para financiar e sustentar essas campanhas militares, tá? Então, Antíoco consentiu e Onias é deposto. Ele é deposto em 174 a.C.
Desculpa, gente, eu estou um pouco cansado pelo dia hoje, é muito sol na cabeça, então tem horas que a gente sente aqui o cansaço. Deixa eu ligar essa luz aqui que eu acho que melhora, dá uma melhorada aqui na cara. Bom, Onias é deposto e Jazão, então, que agora se torna, ele compra o lugar dele como sumo sacerdote. O que ele faz? Ele começa o quê? A transformar Jerusalém numa cidade grega. E ele não faz isso sozinho, porque você sabe, no judaísmo você tinha o sumo sacerdote, mas você tinha todos os sacerdotes. Então haviam vários sacerdotes que também eram coniventes com isso, eram corruptos, queriam dinheiro e estavam dispostos, em troca de dinheiro, inclusive, a aceitar e a fazer esse liberalismo religioso, tá? Se você depois tiver curiosidade, há um registro muito interessante no segundo livro de Macabeus, no capítulo 4, que fala assim, falando sobre Jazão, tá? Diz assim: tão logo assumiu o poder, começou a fazer passar os seus irmãos de raça, ou seja, de judeus, para o estilo de vida dos gregos. Suprimiu os privilégios reais benignamente concedidos aos judeus, ou seja, a liberdade que os judeus tinham de culto, de fé, ele suprimiu, aboliu as instituições legítimas, tá? Então seriam as funções ali sacerdotais, as sinagogas, tudo isso ele foi suprimido, tá? Introduziu costumes contrários à lei, práticas contrárias, construiu praças de esportes que eram comuns, e eu não sei se vocês sabem, mas era muito comum nessas praças de esportes que os atletas gregos, eles se exercitavam e faziam, né, os esportes, né, como eram colocados naquela época. Era comum que esses homens praticassem isso nus. Então você tem que entender que construir praças de esportes, quando você lê, você fala, mas tá bom, qual que é o problema disso? O problema era que a questão da vestimenta, da questão desse culto ao físico, que envolvia inclusive em práticas de relacionamento sexual, né, entre homens, coisas que a palavra de Deus, a lei, né, proibia cabalmente esse tipo de coisa, tá? Aí ele fala, continua, o próprio o registro de Macabeus vai falar: verificou-se desse modo tal ardor de helenismo e tão ampla difusão de costumes estrangeiros por causa da exorbitante perversidade de Jazão, esse ímpio e de modo algum sumo sacerdote, que os próprios sacerdotes já não se mostravam interessados nas liturgias do altar, antes desprezando o santuário e descuidando-se dos sacrifício. Ou seja, havia aquilo trouxe uma grande apostasia espiritual, a coisa ficou brava, tanto que os próprios sacerdotes não estavam nem aí mais com nada, porque a prática da cultura, tentem imaginar que ele está falando de Jerusalém, ele não está falando de qualquer cidade onde haviam judeus, ele está falando da cidade que era a referência para os judeus, tá? E o segundo aspecto que vai trazer essa ira de Antíoco Epifânio, além do helenismo, né, da construção do helenismo, houve também uma situação, porque por conta dessas viagens de batalhas que iam acontecendo, né, era comum o próprio rei ir e ficar muito tempo fora. E surgiu aí rumores de que Antíoco havia morrido. O Jazão, esse Jazão que havia se tornado sumo sacerdote, se você for na história, ele é deposto. Ele é deposto, inclusive pelo próprio Antíoco, por causa de umas coisas erradas que ele fez lá, que aí não teve como salvar a barra dele, ele acabou deposto, tá? Bom, com essa ideia de que Antíoco tinha morrido, Jazão viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade o quê? De tentar retomar o controle, de voltar a ser sumo sacerdote. Então ele reúne vários homens, parece que mais de 1000 homens, e eles começam a fazer ataques e matar pessoas. E é claro que não era qualquer pessoa, matar as pessoas que poderiam de alguma forma ser contra, resistir a essa tomada de poder, não o poder político e militar, mas o poder religioso e político que eles tinham
ali para com o povo e automaticamente para com o rei e essa situação. Ele tentou fazer isso, mas ele não consegue. E ele acaba tendo que fugir. Quando essas informações chegam até Antíoco Epifânio, ele entende o quê? Que há uma revolta na Judéia. E ele chega na Judéia com o seu exército enfurecido, tá? Ele se apodera da cidade e ele manda executar uma grande matança. Você tem uma ideia, em 3 dias naquela época, eles mataram 80 mil pessoas em 3 dias. E muitos judeus foram vendidos, milhares deles foram vendidos como escravos. Ok? Então, e não contente com isso, além de ter feito tudo isso, ele colocou Menelau, uma outra pessoa ali como sumo sacerdote, e esse Menelau também era uma tranqueira de pessoa, tá? Tão ruim como Jazão, tá? E tanto que esse Menelau, ele dominou os cidadãos, ele foi pior do que Jazão, tá? Isso é contado por Joséfo no livro de Antiguidades, e é contado também em 2 Macabeu, capítulo 5, ok? Pra você ter uma ideia, esse Menelau, que depois vira o sumo sacerdote, ele ajuda, ele ajuda que Antíoco invada o templo, e ele mostra onde existe ouro guardado. E com isso, Antíoco consegue dinheiro, né, para suas campanhas militares, tá? Então, automaticamente com isso, você vê uma invasão do templo, roubo do dinheiro, tá? Roubo de ouro, das coisas que tinham valor ali dentro do templo, e um sumo sacerdote que depois só vai ser pior do que o próprio Jazão havia sido antes dele, ok? Com isso, aí você vai entender por que Antíoco Epifânio ele foi combatido, principalmente pelos macabeus, né, que falam que ele foi lá, profanou o templo, tá? Mas ele não profanou o templo como se toda a classe sacerdotal fosse contra. Na verdade, o templo já estava sendo profanado desde o tempo de Jazão, ok? Então as coisas que começaram a acontecer ali eram fruto de todo o sistema religioso podre e liberal que dava oportunidade para que um homem ímpio ali fizesse isso, tá? Por isso que nós vamos ler aqui algumas coisas interessantes que a própria palavra de Deus fala, tá? 2 anos depois desse episódio relatado no verso 28, tá? 28, peraí, deixa eu saber. Isso. O rei do norte voltará, e seu coração se voltará contra a Santa Aliança, ele empreenderá ação contra ele e depois voltará para a sua terra. Então ele faz isso, ele está voltando dessa conquista de Jerusalém, tá? Ele sabe disso, conquista do Egito, ele volta, ele ataca tudo ali, faz esse forfé todo e depois ele volta para a Síria, tá? Só que o texto diz que no tempo determinado ele invadirá de novo o sul. Isso acontece, se eu não estou enganado, 2 anos depois. Só que o resultado é diferente. Por que o resultado é diferente? Tá? Ele vai de novo a fazer um ataque contra o Egito. Ele vai com isso invadir o Egito. Ele vai sitiar Alexandria, mas ele não consegue conquistar. Por quê? Porque os Ptolomeus fizeram um acordo com Roma. E Roma declarou o Egito como uma zona interdita. Então, vocês têm que entender, queridos, que o Império Romano já estava muito forte nessa época, tá? Os romanos, na verdade, o Império veio um pouco depois, mas os romanos já estavam com um poder muito grande, tá? E os Ptolomeus foram e se sujeitaram aos romanos. Então os romanos colocaram um aviso dizendo: olha, essa região é uma zona interdita. Ou seja, vocês não podem, está interditado, vocês não podem atacar ali. Então, automaticamente, quando Antíoco vai atacar, os Ptolomeus recebem ajuda dos romanos,
que é onde cita aqui, né, os navios de Quitim, tá? Que o versículo 30 fala dos navios das regiões da costa ocidental, e algumas versões citam os navios de Quitim, que é exatamente isso, a costa ocidental. Fala que se oporão a ele, e ele perderá o ânimo, então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando-se tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança, que entra aí na história. Então, 2 anos depois, tá, ele vai invadir, 2 anos depois ele volta por conta dessa resistência dos romanos ali em apoio ao Egito. Ele acaba voltando frustrado, tá? E aí ele se volta contra Jerusalém, tá? Ele se volta contra Jerusalém, e o texto é muito claro em dizer que ele se volta, tá? Contra tudo que tem a ver, essa Santa Aliança é exatamente a fé judaica, mas ele trata com bondade aqueles que abandonarem, ou seja, todos aqueles que queriam permanecer e lutavam pela lei, pelos costumes judaicos, sofreram perseguição, tá? E aqueles que aceitassem o liberalismo eram recebidos com bondade. Gente, isso não é muito diferente do que nós estamos vendo hoje, não, tá? E é importante dizer isso, por quê? Porque Antíoco Epifânio ele está aqui para mostrar, ele é apresentado dessa forma para mostrar exatamente o papel de um homem, tá? Que age como um anticristo e o que ele promove, tá? Então observe que se há um liberalismo, há um aceito. Nós estamos vendo isso muito claramente nos dias de hoje, tá, irmãos? Nós estamos vendo aí que é todo um liberalismo religioso. Se esse liberalismo que tem arruinado muitas vezes a fé cristã em muitos lugares. Pastores tomados por esse liberalismo, membros de igreja tomados por esse liberalismo. Então as pessoas passam que essa conversa da Bíblia tem que ser reinterpretada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, né? Que ela está ultrapassada, que ela é antiga, que ela se choca, né, com os comportamentos que hoje e as práticas que hoje são vistas, né, como boas, como normais, e automaticamente aqueles que se opõem, aqueles que se colocam e falam, não, nós não vamos abrir mão disso, acabam sendo perseguidos e muitas vezes martirizados. É o que acontece nesse tempo aqui. Então, se um judeu abraçasse o helenismo, o texto diz, ele seria tratado com bondade. Mas se ele não abraçasse o helenismo, ele seria perseguido. Tá? O verso 31 fala isso, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Tá? Então, só para você entender, naquela época, o que Antíoco faz? Ele envia um oficial com a missão de forçar os judeus. Por quê? Porque a classe sacerdotal, boa parte dela, ele já tinha no bolso. Tanto que os relatos mostram que nessa época, além daquilo que eu já falei, no livro de Macabeus relata, né, que os próprios sacerdotes abandonaram as práticas, os costumes, aquilo que eles tinham que fazer no templo, você vai ver que... ou seja, o templo já era, desculpa a expressão, gente, já era uma zona. A verdade é essa, o que acontecia lá dentro era uma zona. Então, já havia uma profanação, tá? Já havia ali esse sacrilégio terrível. Não foi porque uma coisa foi feita, apesar que a história diz que ele faz isso, ele pega porcos, ele manda sacrificar porcos, tá? Mas na verdade o sacrilégio já acontecia, não porque um dia alguém foi lá e sacrificou porcos, mas porque já várias coisas já aconteciam ali, já coisas ilegais aconteciam nos átrios, tá? O altar era coberto de oferendas proibidas pela lei, não se podia mais celebrar o sábado, não podia guardar as festas judaicas, não podia nem se confessar como um judeu, tá? Porque se você falasse que você era um judeu, significava então que você mantinha-se nessa condição, né? Então automaticamente você sofreria perseguição. É como hoje uma pessoa, irmãos, vira e fala assim, eu sou cristão.
E é interessante isso porque algumas pessoas, eu não sei se algum de vocês já passou por essa situação, mas às vezes você vira e fala assim, eu sou cristão, isso gera um mal-estar. Eu creio em Jesus Cristo, isso gera um mal-estar. As pessoas te olham, né? Porque se você falar que você não é nada, que você não crê nada, ou que você falar que você crê em qualquer outra coisa, as pessoas vão falar, nossa, que legal, que bacana. Mas quando você vira e fala assim, eu sou um cristão, eu sigo a Jesus, as pessoas te olham como se você fosse um bicho, um ET, um ser muito mal, terrível. Não é diferente do que a gente vê nesse momento, irmãos, historicamente falando. Tá? Então ele manda o oficial, ele tenta forçar, tá? Observe que ele não tenta convencer, ele tenta forçar os judeus a abandonarem as leis, a profanar o santuário, tudo. Então o templo se enche de lascívias, de orgias, né? Que eram cometidas muitas vezes pelos próprios sacerdotes que estavam ali e deveriam cuidar do templo. Tá? O verso 32 diz, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Tá? Então se ele fala aqueles que tiverem violado a aliança, quem violou a aliança? Quem estava na aliança. Então só pode violar a aliança quem é da aliança. Então ele está falando isso, daqueles judeus, tá? Sejam sacerdotes ou não, que violaram. Ou seja, nessa época você vai ver muita gente, muito judeu, muitos do povo, abraçando o helenismo, abraçando todas essas práticas pagãs e deixando de guardar e de obedecer ali aquilo que estava na palavra de Deus segundo a antiga aliança. Ok? Então, esses são os violadores da aliança. Ele fala, olha, esses vão ser, né, vão ser corrompidos pelas lisonjas. Eu fico muito preocupado, porque hoje eu vejo muito isso. Eu vejo muitos cristãos, né, muitos evangélicos, muitas pessoas hoje, que elas estão preocupadas, elas querem as lisonjas do mundo. E quando a gente quer as lisonjas do mundo, né, que o mundo nos aplauda, irmãos, só há uma forma do mundo nos aplaudir. É quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao mundo. Mas toda vez que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao mundo, nós estaremos desagradando a Deus. Tá? Por isso que ele fala, mas o povo que conhece o seu Deus. Eu acho que essa é uma das grandes questões hoje. Se eu conheço ou não conheço a Deus. Porque se eu não conheço a Deus, se o meu Deus é o Deus de papel, é o Deus do papel, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas a Bíblia é a palavra de Deus à medida que essa palavra está no meu coração. Porque senão isso aqui é um papel, é um livro como qualquer outro livro. A diferença é quando eu creio neste livro, eu entendo o que está aqui e eu trago isso e passo a viver segundo o que está aqui. Aí essa palavra ela ganha vida. Senão é só uma profissão de fé que não tem sentido algum, que não tem valor algum. Então ele fala, mas o povo que conhece o seu Deus. E eu vejo muito isso. Há muitos que estão dentro das igrejas que não conhecem a Deus. Conhece o Deus da igreja evangélica, conhece o Deus do pastor, conhece o Deus da comunidade, conhece Jesus, não porque eu conheço de fato, mas por ouvir falar. Eu escuto falar tanto dele, e às vezes, não sei se você já viu falar isso, você escuta muito sobre uma pessoa que você até acha que você conhece essa pessoa, porque você ouve que ela fala assim, que ela pensa assim, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Então há muita gente hoje dentro das igrejas que por ouvirem muito de Jesus, acham que o conhecem. Mas Jesus não pode ser apenas verdadeiramente conhecido por ouvir falar. Jesus remete necessariamente a uma experiência pessoal. A minha experiência. Eu o conheço. Não porque alguém falou dele, mas porque além de alguém ter falado dele, eu criei, eu recebi, eu experimentei deste dom divino que é Jesus Cristo. Ok? Ele fala que o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E esses são os dias de nós, os nossos dias hoje, irmãos, são dias que somos chamados a resistir com firmeza, se nós conhecemos de fato a Deus, ok? Então, esse é o processo que acontece,
né, que nós vemos aqui. Com lisonjas ele vai corromper, né, aqueles que tiverem violado. Observe que, na verdade, o corromper, ele é a consequência daquilo que eu já violei no meu coração, aquilo que já está violado no meu coração. Tá? Depois o verso 33 até o 35 fala: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ou seja, apesar de estarem proclamando e ensinando, eles vão sofrer perseguição, vão ser enganados. Aí fala: ao caírem eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, queridos, Deus não deixa o seu povo desamparado. Então, mesmo quando existem as situações mais complicadas e difíceis, Deus levanta pessoas para dar o socorro, para dar a força, a provisão, mas também os enganadores aparecem, os aproveitadores aparecem. Tá? Mas Deus usa tudo isso para trabalhar na vida do seu povo. Tá? E aí ele fala no verso 35: alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então ele fala: alguns dos entendidos cairão para serem provados. Tá? Ou seja, esse cairão aqui, ele não está falando no sentido de cairão da graça, cairão da fé, né? Mas Deus vai permitir com que eles passem situações, Deus vai permitir que eles vivam situações, obviamente são situações difíceis e ruins, tá? Para eles serem provados, purificados, embranquecidos. Irmãos, as provas que nós passamos não são para nossa destruição, elas são para que eu e você possamos ser o que? Né? Purificados, embranquecidos até o tempo do fim. Então observe que agora ele fala até o tempo do fim. Que fim? Não é apenas o fim de Antíoco Epifânio, o fim do seu reinado, mas na verdade esse fim ele remete a muito mais ao fim mesmo. Ou seja, essas coisas vão acontecer, tá? Essa permissão de Deus vai existir e vai acontecer até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ou seja, existe um tempo de Deus determinado. Enquanto esse tempo determinado for um tempo que Deus determinou permitir que algumas coisas aconteçam, elas vão acontecer. Mas quando Deus colocar, olha, isso acabou e vai de fato passar. Tá? E é importante entender, porque agora aqui, nós não vamos entrar nisso hoje, porque não daria tempo, mas toda essa preparação do reinado do Antíoco Epifânio, tá? Mostrando que um tempo de grande perseguição para o povo de Deus, na verdade ele vai ampliar o raio. Tá? Exatamente, irmãos, como nós vimos lá em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Lembra das imagens que eu mostrei para vocês? Elas começavam lá mostrando monstros, reinos, e depois sempre no final remetia lá aos chifres, né? Que estavam ali no final, aos 10 chifres, ao chifre que se levantava, que era a pessoa o pequeno chifre, que era a pessoa do anticristo. Então, o verso 35 é um verso de transição, porque ele não está agora falando apenas do fim do reinado do Antíoco Epifânio. Ele está se referindo quando chegar o tempo do fim, aquilo que foi determinado para o fim. E nesse tempo determinado para o fim, ele vai trazer a figura do anticristo, porque do versículo 36 até o versículo 45, nós vamos ver essa questão do reinado do anticristo. Tá? Porque ele remete para esse fim. Observe que o próprio Daniel, lá atrás, em capítulos mais para trás, você vê como aparece essa visão, e essa visão ele mostra algumas coisas que acontecem um pouco mais à frente do seu tempo, no tempo de vida de Daniel, e depois ele sempre termina aquelas visões mostrando lá o fim de tudo. E aqui não é diferente, ele está mostrando tudo o que vai acontecer durante o reinado de Antíoco Epifânio, mas mostrando que esse reinado do Antíoco Epifânio, ele de certa forma ele representa, se ele por si só já é ruim, terrível, ele representa, ele é um símbolo menor de algo maior que virá sobre a terra,
que é o reinado do anticristo. Amém, queridos? Eu espero que você tenham sido abençoados com essa aula. Deus continue ministrando, falando. Eu volto a dizer, se você gosta de cruzar esses livros históricos, né? Você pode ler os livros de Macabeus. Irmãos, os livros não são inspirados e não estão dentro do canão da Bíblia, tá? Mas eles, em caráter histórico de estudo, eles são muito ricos. Então, leia, se você quiser, o livro de Macabeus, tá? E se você quiser, em qualquer livraria, eu não sei se você consegue baixar isso em PDF, você vai encontrar o livro de Antiguidades, tá? Ou a Guerra dos Judeus, do Flávio Joséfo, que é um registro histórico também muito significativo. Ok, queridos? Deus abençoe sua vida. Né, uma excelente semana para você na paz de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula. Abençoa cada um dos meus irmãos e capacita-nos para que possamos conhecer o Senhor e possamos resistir firme a esse tempo que estamos vivendo. Assim eu oro por eles e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Até mais.